Moeda do Líbano derrete e manifestantes ateiam fogo em unidade do Banco Central. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Revoltados com a depreciação da libra libanesa, que caiu mais de 25% em apenas 2 dias, milhares de manifestantes bloquearam ruas ao redor do país com barricadas de pneus em chamas e entulho, agravadas pelas medidas draconianas de confinamento forçado em razão da pandemia do vírus chinês. As manifestações que aconteceram no dia 11 de junho foram as mais intensas em meses de revolta devido à calamitosa crise econômica e financeira que o país está vivendo. Crise essa que nos últimos meses fez com que dezenas de milhares de libaneses perdessem seus empregos e centenas de empresas fechassem as portas. Neste momento, 1/3 da população encontra-se desempregada e 45% vive abaixo da linha de pobreza. Cidadãos enfurecidos, além de atearem fogo à uma unidade do Banco Central, vandalizaram inúmeras agências de bancos privados e entraram em conflito com a tropa de choque. Segundo a Cruz Vermelha, pelo menos 41 pessoas foram feridas, apenas em Trípoli, a segunda maior cidade libanesa, onde está localizada a unidade do Banco Central que foi incendiada. Enquanto isso, a Defesa Civil informava à mídia local que, devido à crise, não havia diesel para abastecer os caminhões de bombeiros. Uma das reivindicações dos manifestantes é pela saída do atual presidente do Banco Central, Riad Salamé, acusado de favorecer o endividamento do Estado em prol dos políticos e dos bancos. O grupo radical xiita Hezbollah também se juntou aos manifestantes. A maioria das exchanges pararam de negociar depois que o Banco Central proibiu que o dólar fosse comercializado por mais que 3.200 libras. Mais de 50 traders que se negavam a cumprir a ordem do governo foram presos sob acusação de manipular taxas de câmbio. Não foi a ordem do Banco Central a tentativa de manipular as taxas, Foram esses traders. Eu ainda me questiono, quando é que mafiosos socialistas vão aprender que controle de preços não funciona? O resultado foi que a diminuição da oferta favoreceu o mercado negro, onde a cotação do dólar chega a ser 7.000 libras, valor que um ano atrás era de 1.500. Para conter a escassez da moeda estrangeira, o governo passou a confiscar todas as remessas de dinheiro, forçando os caixas a pagarem as pessoas em libras, o papelzinho colorido local que ninguém quer, Para que o dinheiro mais forte enviado de fora ficasse com o Banco Central. Os bancos também impuseram restrições a transferências e saques, uma espécie aí de plano Collor libanês. E no início de março, o Líbano anunciou o primeiro calote no vencimento de sua dívida na história. Segundo a agência Reuters, o PIB do Líbano experimentou uma queda de 6,9% em 2019. Para este ano, a previsão é de queda de 13,8%. Pois é, amigos, a situação no Líbano está complicada. Tudo isso é resultado de altos níveis de intervenção governamental na economia. Mas nós já passamos por isso aqui em Banânia também, Quem é um pouco mais velho se lembra. Nosso ex-chefe da máfia bananense, o ex-presidente Sarney, parasita e imortal em Brasília, nos ensinou da maneira mais didática possível, na prática, o que acontece quando o Estado tabela os preços e liga a impressora no 220, imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Falta de produtos nas prateleiras, pela recusa aí dos empresários em terem prejuízo, vendendo pelos preços tabelados, e índice de inflação acumulado em um ano de 4.853%. Para que tudo voltasse à regularidade, a solução proposta pelo então ministro da Fazenda, FHC aí do fazendeiro Itamar Franco, que por sua vez era vice do Fernando Collor, que foi empichado, foi criar uma nova moeda, o real. José Sarney, durante o seu governo, já havia trocado a moeda várias vezes,
Pegou o Cruzeiro, mudou para Cruzado, depois para Cruzado Novo, que depois voltou a ser Cruzeiro, de novo. Mas com o real ia ser diferente. Pediram pelo amor de Deus para que o FMI continuasse emprestando dinheiro. Juraram de pés juntos que iriam controlar os gastos do governo, iriam proibir os bancos estaduais de imprimirem e iriam indexar a nova moeda ao dólar. Para isso, inventaram também outra moeda transitória chamada URV, sigla aí para Unidade Real de Valor. Isso conseguiu dar jeito na inflação, mas o que a maioria dos bovinos gadosos não se atenta é que, como a cada troca de nome da moeda, se removia 3 zeros das cédulas em circulação. E durante esse período, nós citamos aí 6 moedas: Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro de Novo, URV e Real. Significa que foram removidos um total de 18 zeros. Já vi várias vezes aí pessoas fazendo referência a uma cédula utilizada no Zimbábue, país africano aí que também foi devastado pela inflação, uma moeda clássica com um valor aí de 100 trilhões de dólares, que não vale nenhum centavo, quando saiu de circulação em 2015. Mas qual seria o número estampado no dinheiro bananense se não houvesse ocorrido todas essas trocas de nomes das moedas? O algarismo 1 com 18 zeros à direita chama-se 1 quintilhão. Esse seria o número que estaria estampado nas cédulas bananenses. Ou seja, na prática, o real, quando foi criado, valia 1 quintilhão de vezes mais que um cruzeiro daqueles que estavam em circulação quando Sarney assumiu o poder. O real nasceu pareado com o dólar, sendo que nem hoje, em toda a economia mundial, existe aí 1 quadrilhão de dólares. Imaginem 1 quintilhão, Tendo isso em mente, podemos afirmar que se alguém naquele tempo pegasse todo o dinheiro do mundo, convertesse para cruzeiro e guardasse sem gastar nenhum centavo, hoje não conseguiria comprar nenhuma balinha de hortelã. O Estado teria roubado todo o valor do dinheiro através da inflação. Este, meus amigos, é o espantoso poder da desvalorização de uma moeda pela inflação. E inflação é apenas uma das intervenções desastrosas que o Estado é capaz de fazer na economia. Para os mais novos, temos um exemplo atual aí desse tipo de desastre. A Venezuela, que outrora já foi o país mais rico da América Latina devido às suas grandes reservas petrolíferas, é hoje um país destroçado pelo socialismo, mesmo sem ter passado por nenhuma guerra. Segundo a OEA, Organização da Escória Americana, mais de 93% da população venezuelana não tem recursos para comprar comida. 4 entre 5 crianças estão desnutridas e os níveis de violência são mais elevados do que em países como a Síria, que se encontra em guerra civil. A inflação acumulada em 2019 chegou a 200.000%. O país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo passou a importar gasolina. E o salário mínimo é de $1. Pelo menos isso está perto do ideal, que é, zero, que nem exista salário mínimo, Mas a esperança é a última que morre. Em 2008, surgiu aí nos confins de um fórum de internet um gênio da criptografia identificado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. Esse gênio inventou uma tecnologia que possibilitou a criação da primeira forma viável de dinheiro escasso totalmente eletrônico, uma moeda descentralizada para a realização de transações peer-to-peer, trocas voluntárias sem intermediários. A criptomoeda criada por ele se chama Bitcoin e não pode ser controlada, confiscada, nem muito menos inflacionada por governo nenhum. Nenhuma autoridade central controla essa moeda. Ela é baseada no consenso de todos os nodos da rede e seu registro de transações é aberto para ser auditado por qualquer um, de maneira que não é necessário confiar na integridade do sistema a nenhum órgão central. Vendo a situação de quase colapso econômico no Líbano, o grande guru do mercado financeiro, Nassim Nicholas Taleb, que é libanês, sugeriu em seu Twitter a compra de criptomoedas como alternativa para escapar da inflação e do confisco. Ele sabe que o Bitcoin é uma moeda inconfiscável e que sua inflação segue regras definidas que não podem ser alteradas a não ser através do consenso de toda a rede. O Estado não tem poder algum contra o Bitcoin. Ele pode espernear o quanto quiser,
como já está fazendo aí para encontrar maneiras de proibir ou de taxar os bitcoins. Se o Bitcoin for utilizado da maneira que Satoshi Nakamoto idealizou para a realização de transações entre indivíduos sem intermediários, todas as investidas do Estado serão em vão. Graças a Satoshi Nakamoto, nós temos a ferramenta necessária para defender o valor do nosso dinheiro contra o fantasma da inflação, o qual já vimos derreter economias inteiras várias vezes no passado, no presente e certamente novamente aí veremos no futuro. Fantasma este que é, na verdade, apenas mais uma forma de imposto ou roubo estatal, né? Só que mais disfarçado e ainda mais traiçoeiro. Então, use Bitcoin como a sua reserva de valor, fique de olho na inflação e não confie nos papeizinhos coloridos que são lastreados em coerção imoral e em honestidade de político. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Ron Ancap Swanson, escrito por Deixa Dilson, revisado e narrado por BitDove. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se quer ser notificado aí de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone do sininho. Até a próxima!